Vamos agora para mais um podcast Meu Sucesso Médico, de médico para médico, sem enrolação, para a gente pegar esses principais cases, essas pessoas que se destacaram aqui no meio médico e que você pode aprender um pouquinho mais com a história de vida deles, como eu também termino aprendendo. E hoje a gente está aqui com Reginaldo, Boa. o homem das crianças aí, o meu pediatra. Eu vou até falar o meu pediatra, porque eu não sei se o pessoal sabe quem é Reginaldo, não. Maravilha. Agora, o meu pediatra todo mundo sabe. E é engraçado esse meu pediatra, né? Porque chega um cara dessa idade dizendo que eu sou o teu pediatra, né? As pessoas não entendem. Mas é um nome que pega, né? É um nome que é fácil de lembrar. Realmente é mais fácil do que Reginaldo Freire, né? Reginaldo Freire. Mas... E que de bom. bola logo, para começar, como é que surgiu esse negócio? O meu pediatra. Cara, eu usava esse nome desde as minhas apresentações na residência de pediatria. Brincadeira. É engraçado porque eu gostava dessa marca. Eu gostava, assim, era uma coisa que eu queria usar mais pra frente como uma maneira de me comunicar com as pessoas, né? Trazer informação e juntar isso tudo numa... meio que uma plataforma, né? E aí, lá nos slides da apresentação da residência, sempre tinha lá, o meu pediatra, tá lá, todos os E slides. veio da tua cabeça isso aí. Foi. E o engraçado, né? Hoje em dia já tem tudo, né? Hoje já tem o meu, enfim. Tem até meu pediatra, tem o seu pediatra. É sério? É uma confusão. Mas é divertido, né? É assim, é pensar que serviu de uma boa influência, né? Sim, Então. se tem alguém copiando é porque alguém viu o valor É. e a coisa aconteceu. É. E aí, há quanto tempo tu tá de formado aí nessa área? Como foi que escolheu aí a pediatria? Pois é. Como é que surgiu esse o meu pediatra aí? É engraçado a história de ser pediatra, porque antes de ser médico, eu queria ser pediatra. A maior influência para mim foi o meu pediatra, literalmente, que foi o Dr. Augusto Borges Malta. Ele foi meu pediatra e eu achava sensacional a maneira como ele se relacionava comigo, como ele conversava comigo, como eu me sentia bem indo lá. E eu fui para ele até os 16 anos, até que ele disse, ó, cara, 16 anos, Reginho já passou. Assim, Entendi. eu vou te indicar para um outro colega, um clínico. E aí foi engraçado porque antes de querer ser médico, eu queria ser pediatra. E para ser pediatra, Entendi. eu tive que fazer medicina. Entendi. E eu estava num congresso de pediatria, quando eu olho um senhor olhando para mim assim, eu achei estranho, eu disse, quem é esse cara, né? E quando eu cheguei era ele, era o Dr. Augusto, né? E aí, Reginho e tal. E aí foi massa. Sempre é interessante encontrar com ele, falar com ele. É emocionante, assim, relembrar essas coisas, né? Como o cuidado que ele tinha comigo, de certa forma, me influenciou para eu querer cuidar das outras crianças também. Entendi. Então, assim, você já está com quanto tempo aí nessa área de pediatria? Pediatria, eu me formei em 2008. E daí eu fiz um ano de Forças Armadas, depois eu fiz a residência de pediatria e aí eu já comecei, né? Depois eu me especializei em neonatologia. Então, desde 2013, mais ou menos, eu estou já como pediatra e neonatologista. Entendi. E naquela época, assim, surgiu aí o meu pediatra na residência, mas como é que essa marca começou a tomar esse volume, por exemplo, que é hoje? Caramba. Na época, as redes sociais, como é que funcionou? Pois é. Do mesmo jeito que tem Dr. Augusto Borges Malta lá como, assim, minha influência para ser pediatra, para ser a influência do meu pediatra, a presença no Instagram, foi um pediatra espanhol chamado Dr. Carlos Gonzalez, que é um cara que fala muito sobre criação com apego, respeitosa. É um cara que falava sobre disciplina positiva sem falar essa expressão disciplina positiva. E aí eu tive a oportunidade de ir para uma apresentação dele. E depois que eu vi falando lá, eu disse, cara, eu tenho eu tenho muita afinidade com o que ele está dizendo. E eu vou começar a falar sobre isso na internet. Isso foi lá atrás, eu nem lembro, mais de 10 anos que eu falo lá no Instagram. E aí eu comecei. Mas começou o quê? Já era Instagram ou era Orkut? Era Instagram. Já. Era Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. E aí teve um post meu que quando eu vi, aí tinha 2.000 pessoas curtiram. Caramba, isso aí na época assim era uma coisa absurda. Uhum. O Facebook era até maior que o Instagram na época. E aí começaram a compartilhar, né? Muitas pessoas se identificando, muitos colegas pediatras se identificando também, muitas mães se identificando. Mais mães do que pais, né? A gente pode até falar sobre isso. Questão de segmentação do público, né? Uhum. Se você pega meu perfil, somente 7% é do público do sexo masculino. Entendi. Muitas vezes eu me pego falando muito para mãe, e eu digo, caramba, eu tenho que falar para pais também, mas os pais, teoricamente, não veem, né? E aí a gente fica nessa. E aí eu fui me comunicando, falando sobre as dores que eu via das mães. Isso coisa que você via no Que eu consultório. via no consultório, que eu via na vida, que eu via minha mãe tinha passado, ou então alguma mãe que eu conhecia tinha passado, não só no consultório.
E aí foi dando liga, né? Eu vi que dava para... Assim, eu dava voz às outras mães usando a minha voz. Isso foi legal, porque era uma maneira das mães se expressarem compartilhando meu conteúdo, né? Terceirizando, assim, colocando em terceira pessoa o que elas queriam dizer. E aí foi ganhando voz, daqui a pouco foi crescendo, crescendo. E quando eu vi, tava lá, né? Um monte de gente me seguindo. Tanta gente para esse pessoal seguir, tanta coisa de fofoca, o pessoal vai seguir um pediatra, né? Então, bom, que bom, estão lá me seguindo. Espero estar trazendo informações produtivas, né, para esse pessoal. Então, diante dessa experiência que você viu, pessoal, da experiência de consultório, você foi trazendo aquelas dores, principalmente das mães, pelo que eu entendi, e você foi compartilhando ali nas redes sociais para poder, enfim, alcançar mais pessoas aquela informação que você achava que era pertinente, enfim, tudo mais. E não só pertinência, dá aquele senso de pertencimento, né? Porque muitas mães, isoladamente, acordadas no meio da madrugada, acham que as coisas só acontecem com elas. Quando vai um pediatra, faz um meme com aquilo, ela se identifica e diz, caramba, não estou sozinha, isso ganha atração, O né? senso de pertencimento Senso e de engaja. pertencimento. E engaja e dá força para elas, né? De Sim. persistirem, perceberem que tem outras mães passando pelo mesmo processo. E que tem um fim, né? Assim, a gente fala muito sobre maternidade e suas dores, né? E essas dores têm fim, né? A gente vê muito no parto, né? O parto tem a dor do parto tem fim. Tem a dor da privação de sono, essa dor vai ter fim. Nem que seja quando o menino casar e vai morar em outra casa. Mas, assim, um dia ele vai dormir e ela vai dormir também. Então, a gente esperar, né? E traz esse alento, né? Quando a mãe percebe que ela não está sozinha, que ela tem outras pessoas passando por aquilo também. Não só no meu post, mas nos comentários, né? Eu costumo dizer que a magia acontece nos comentários, né? A galera fala muito sobre palestra. Ah, esse palestrante é maravilhoso. Ah, a palestra de Reginaldo foi maravilhosa. E eu sempre ressalto que, pô, a melhor parte da palestra, as melhores palavras são as que estão saindo de dentro da sua cabeça ali conversando, né? O que é que está repercutindo naquilo que eu falei? E aí os comentários, aí uma se identifica, uma marca a outra, e aí uma família chama a outra e diz, ó, fulano, e bronca é quando é assim, uma puxada de orelha, né? Mas, ó, tá vendo, ó, você poderia me ajudar nisso aqui, você não me ajudou, e aí começa aquela coisa, mas assim, começa aquela lavagem de roupa suja ali nos comentários, mas é legal, né? Também aumenta o senso de pertencimento. Elas se veem ali presentes, elas percebem que tem outras pessoas passando pelos mesmos perrengues. E começou de uma forma bem assim, intuitiva. Ou você, na época, quando você pensou em trabalhar também em rede social, você viu que aquilo ali era também uma forma de captar um público que pudesse vir ao consultório. Enfim, como foi essa... Engraçado que eu nunca pensei nisso, sabia, Antônio? Eu via o meu Instagram lá como uma forma de prestigiar os meus próprios pacientes. Tanto que quem for lá atrás no perfil, for lá para os primeiros posts, todo final de consultório eu colocava uma gradezinha com a foto dos meus pacientes com os filhos. Entendi. Só para eles dizerem, eu estava aqui, eu fui e tal. Sim. Era um momento legal, eles pediam, eu quero participar, eu quero estar na foto, quero estar na foto. Porque era uma maneira de retribuir a confiança que eles estavam dando em mim e eternizar aquele momento ficando ali nas redes sociais. Sim. E aí depois eu fiquei alternando isso com relatos de consultório, com casos, com causos e casos. Sim. E isso foi expandindo. Assim, nunca foi caso pensado, vou fazer isso porque lá na frente isso vai crescer. Na verdade, eu não pensava isso, primeiro, porque eu não sou Steve Jobs, né, que pensa uma coisa antes de acontecer. E ninguém pensava nisso na época que eu comecei. Né? Na época que eu comecei, ninguém falava. Era uma coisa muito padrão, ou então cheia de mitos, né, profissional de medicina. Muito colega chegou a criticar ou não? Você teve alguma resistência assim, dizer, pô, cara ali, blogueirinho, ou não? Não, porque... Não. Assim, se falou, não pegou, né? Deve ter entrado e saído do outro lado. Porque sempre que me perguntam, né? Qual o ganho com isso, né? Eu digo, cara, tem uma pessoa que está lá no interior de Pernambuco que não tem acesso a um pediatra, mas tem um celular. E vê meu post, pô. Vê um alerta, vê uma coisa, vê que não está sozinho nessa, vê que é importante, o que é que ele pode fazer se o filho dele cair, o que é que ele precisa fazer. Precisa levar correndo para o consultório, levar correndo para a emergência. E, de certa forma, informação, assim, saber a verdade empodera, né? Saber a verdade meio que satisfaz essas famílias que estão longe da assistência física. E elas se sentem seguras, se sentem acalentadas de certa forma.
E a gente é médico, né, bicho? A gente sabe que o quanto é prazeroso você cuidar de outras pessoas, mesmo que à distância, mesmo que seja só a sua palavra chegando através de outra pessoa, né? Uma vizinha que viu, aí olha e diz, teu filho caiu, mas eu vi em um tal lugar, tem um pediatra lá de Recife que falou, tu vai fazer isso, isso, isso. E, de certa forma, isso é muito gostoso, né? E aí se torna um vício. Você querendo sempre trazer mais informações, trazer seus relatos. Esses últimos meses, Priscila, minha esposa, ela me incentivou muito. Ela disse, pô, amor, tu tem muito o que falar, pô. Tenta falar todo dia, tenta aparecer todo dia. Não é na ideia de crescer, é na ideia de ajudar as outras pessoas. E aí eu tenho tentado todo dia fazer uma live de 7 minutos, 8 minutos. E é engraçado o quanto, já entrando em parte técnica, não técnica de medicina, né, que é chato, mas técnica de Instagram, o pessoal fala muito, não, o algoritmo me prejudica, o algoritmo não entrega. Cara, se você estiver todo dia falando, ele vai entregar. É impressionante, pô. De um mês para cá, a quantidade de seguidores que vai chegando é 1.000 por dia, 1.000 por dia, 1.000 por dia, não para de chegar. É só você trazer informação. E é isso que a internet quer. Ela quer que você traga informação. E se for de qualidade, melhor ainda. Então, é mais ou menos nisso que eu tô, né? Chegou uma hora que você se surpreendeu pelo tamanho que essa proporção dessa comunicação, pelo que eu entendi, você começou a iniciar a rede social para você se comunicar, gerar uma empatia em relação a teus pacientes, gerar uma comunicação assertiva para uma outra pessoa que às vezes não tinha acesso. A coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção e hoje você, enfim, se não for o maior influenciador nessa área, nesse nicho que você escolheu, é um dos maiores aqui de Pernambuco. Então, chegou algum momento que você disse, caramba, que negócio, ou era algo que você imaginava ali que pudesse ser que acontecesse? Cara, tem uns lampejos de coisas assim que acontecem, né? Tipo, tu tá no hotel, aí chega uma pessoa e faz, o meu pediatra? Tu é Reginaldo? Aí você, tudo bom, não sei o que lá. Aí diz, não, eu te sigo, muito obrigado. Aí você, tá, você já se estranha, né? Porque a gente na faculdade de medicina, a gente não é muito, assim, não tem essa relação de popstar, né? E aí, daqui a pouco, você está numa situação, aí quando você abre o celular, tem lá, sei lá, 10.000 pessoas lhe seguiram de uma noite para o dia. Aí você, caramba, foi o que aconteceu? Já teve situação dessa, já, assim? Aí você vai atrás, aí você vai ver, não, porque foi, sei lá, Tayla Ayala que falou sobre você, alguém falou sobre você. Aí eu estava sentado assistindo a live de Ivete Sangalo, aí quando eu entro, falo alguma coisa, ela, o meu pediatra, eu sigo você. Cara, Ivete Sangalo falando de você. Tem essas coisas meio assim, Mas né? você sabia que ela te seguia? Como é que foi esse processo? Até da Ivete, propriamente dito. Sabia. Eu fiz um post e ela comentou, né? Aí quando eu Ivete Sangalo, eu disse, não é possível, né? É um fake, tá? E era Ivete Sangalo, né? Uhum. E assim, tem às vezes aparece assim, pessoas, né? Seguidores de milhões, assim, que não é porque eu não... Hoje em dia, o Instagram mostra para você quando segue alguém, assim, dá um destaque e tal. Mas antes me surpreendia, né? Eu ficava super feliz, não só por estarem me prestigiando pessoalmente, mas por estarem prestigiando a causa, né? E que a tua comunicação estava sendo... Não só a minha em si, mas o tema que eu trazia era de relevância, né? Assim, de autocuidado das mães, de aumentar a presença dos pais, de valorizar os sentimentos da criança. Então, se isso está reverberando, é porque, de certa forma, essas pessoas também valorizaram, né? E aí... É interessante, é chocante, né? Quando você vê uma pessoa assim que você, só a internet proporcionaria uma situação dessa. O interessante é que, assim, a estratégia que você terminou fazendo e alguns outros grandes influenciadores, né? Que foi aquela coisa, aspas, despretensiosa no sentido do efeito de captar a paciente, de fazer, mas ter uma causa aí por trás, indiretamente a coisa vai acontecendo. Hoje em dia a gente vê um trabalho que eu acho que é importante, eu acho que o médico ele tem que ter essa presença digital, mas quando parte de um médico ele ter basicamente lá um processo parecendo um supermercado, onde você tem algo para vender, onde fica explícito e claro, não é uma conexão que ele está sendo criado. Então a gente sabe que diversas especialidades, inclusive dentro da pediatria, que você vê lá, existe um perfil, que o perfil ele não está humanizado, nitidamente ali existem profissionais que estão ali executando para ficar uma coisa bonitinha, ajeitada, que no frigir dos ovos aquilo ali é para captar paciente, para vir. E você nota que esses perfis eles são muito travosos, briga ali porque não cresce e tal. E aí você veio de uma formatação contrária, né? Do mesmo jeito que eu estava conversando aí no podcast anterior com o Tiagão, que também cresceu muito aí do ponto de vista da obstetrícia e veio também nessa mesma proporção de trazer primeiro uma empatia, uma conexão. E a coisa aconteceu
naturalmente. Hoje em dia, na proporção que hoje você tem, você nota que isso repercute no teu consultório de forma prática ou não? Repercute sim. Você estava falando aí, eu queria voltar só um pouquinho nisso, né? Porque certamente vai ter alguns colegas que estão nos assistindo, né? Sim, sim. E aí, às vezes, a pressão de estar no digital faz com que eles tomem essa decisão, né? Nada contra um social media. Ah, pô, o cara não tem tempo, aí contrata alguém para ficar colocando informações ali. Cara, mas se não tem um propósito por trás, isso não vai ser prazeroso nem para quem está produzindo o conteúdo, nem para o cara que contratou essa pessoa para produzir o conteúdo, né? Não tem sentido. É o que você disse, né? O cara entrar num perfil que é uma vitrine, né? Uma coisa assim, de informações do Google. Pô, quando o paciente quer informação do Google, ele vai no Google e procura. Então, aquelas informações muito rasas, muito inespecíficas, sem uma história verdadeira por trás, elas não engajam, né? Então, já fica esse recado. Cara, é importante estar no digital, mas é importante que você esteja presente no digital. Não adianta você delegar isso para alguém. Você perguntar, Regi, quem faz tudo no teu Instagram? Pô, sou eu. Eu não... Nas oportunidades que eu tive de, vou lançar um produto digital, preciso de mais braços para fazer isso, quero focar na produção de conteúdo, faz a arte para mim. Cara, não engaja. Não dá certo. Eu não sei se é porque eu não consigo levar em frente essas situações. Eu sempre prefiro fazer o meu texto, fazer a minha arte. Ah, mas isso aí não tá legal. Pô, mas é minha arte, velho. Quem tá ali é porque gosta de mim, é porque sabe que sou eu. Então, assim, entre a coisa de, eu vou estar ali no digital, outra pessoa fazendo meus textos e, isso aí vai ser compartilhado. Cara, é muito vazio. E aí essa pessoa vai se frustrar, vai dizer, meu consultório não está revertendo, eu não estou ganhando seguidores, porque tem muita gente fazendo isso. E as pessoas seguem pessoas. Ninguém quer saber. Ninguém está comigo somente para saber coisas técnicas. Está comigo para saber meu posicionamento sobre as dificuldades das mães, sobre as dificuldades dos pais, sobre a minha dificuldade como pai, a minha dificuldade como pediatra, quais são os problemas que meus filhos passam, quais são as virtudes que meus filhos têm. Quando eu abro uma caixinha de perguntas e coloco assim, tudo menos pediatria, cara, são as mais movimentadas, porque as pessoas querem saber, as pessoas querem entender. Não só os outros médicos querem entender como eu cheguei até onde eu cheguei, que para mim, assim, sinceramente, não acho, tem muita gente muito melhor, muito maior, como as outras pessoas que não são médicas querem entender o que é que eu passei até hoje para me fazer pensar dessa forma. Então, desde o simples, né? Qual é a sua sobremesa favorita? Você prefere ir para a praia ou ir para o campo? Quais essas perguntas assim? E as pessoas acham o máximo fazer essas perguntas. Não é porque, ele é uma celebridade, eu vou fazer uma pergunta para ele. Não, é para entender, o que é que passa atrás da cabeça desse cara? Então, o que é que gera engajamento? O que é que gera conexão? É você se expressar, é você falar sobre você e dar o seu viés. As pessoas, eu quero que meu filho durma a noite inteira. Massa. Para isso, aí muita gente chegou para mim e disse, Regi, faz um curso sobre sono infantil, faz um curso sobre sono infantil. Em um certo momento eu pensei, cara, tem muita gente falando sobre sono infantil. Para que eu vou fazer um curso sobre sono infantil? Mas tem milhares de pessoas no Brasil que querem saber o que é que Reginaldo Freire, o meu pediatra, fala sobre curso sobre sono infantil. Não é que, eu quero fazer meu filho dormir. Tem muita gente que quer isso, mas tem gente que quer saber o que é que Reginaldo pensa sobre isso. Então, eu queria deixar esse incentivo para os colegas que querem se posicionar nas redes sociais, seja você mesmo, né? Se coloque lá, eu não tenho tempo, eu não vou crescer. Cara, você não vai crescer do mesmo jeito se você delegar isso totalmente para outra pessoa. Coloque o que você pensa, coloque a sua... Você vai gastar dinheiro e você não vai se conectar. E não vai se conectar e não vai trazer uma informação nova, A gente está ali para a gente crescer como sociedade, né? A gente está ali para você trazer a sua informação ou outra pessoa ir lá e combater a sua informação. Combater, que eu digo, né? Trazer a sua réplica e vocês criarem juntos um conteúdo. Se está todo mundo falando a mesma coisa, como é que a gente vai crescer como sociedade, né? Agora, em relação ao Regi comunicador. Então, a gente sabe que é necessária essa presença digital. Hoje a medicina ela vem evoluindo. É mais um canal de comunicação que a gente tem em relação aos pacientes, enfim, tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que elas têm dificuldade na comunicação. Aí vamos trazer aqui, não especificamente aquelas que estão só delegando, seja para social media, seja para empresas terceirizadas e que estão ali frustradas porque não estão conseguindo mostrar quem elas são. Mas existe um grande grupo, e aí eu falo de um grupo de uma geração um pouquinho mais anterior à nossa, que são profissionais extremamente capacitados, mas que vieram de um viés onde celular, rede social era uma coisa mais de divertimento, uma coisa mais pontual,
que estão sofrendo muito porque às vezes não sabem ali passar o que realmente eles são. Seja dando aula, seja no consultório. Como é que foi contigo? Você sempre foi assim um bom comunicador? Sempre foi uma pessoa sem timidez? Ou teve um momento que realmente você teve que se sobressair? O que é que tu pode passar para essas pessoas assim que estão ali travadas na comunicação? Eu vejo de uma forma, né? Vamos primeiro falar sobre quantidade de informação, né? Se você pegar hoje em dia uma criança de 7 anos, tem mais acesso à informação nessa vida até os 7 anos do que tinha um imperador romano, por exemplo. Então, a quantidade de informações que está por aí solta é gigante. É claro que é importante a forma como essa informação vai chegar. A clareza na ideia e etc. Mas a gente nunca teve numa geração onde se teve tanta coisa para... tanto meio para dizer as coisas e tanto pouco a se dizer. Isso bate com o que eu estava falando antes. Tem muita coisa repetida, muita coisa que você vê em vários perfis, muito assunto sendo debatido da mesma forma. E as pessoas querem ver versões diferentes. Claro que é importante você se especializar, você procurar um fonoaudiólogo para articular melhor as palavras, procurar alguém que lhe ajude a organizar as ideias. Mas, cara, quando você está falando de você, essa ideia conecta, não tem como não dar certo. Então, eu não sei usar o celular, eu não sei usar o Instagram, não sei fazer uma live. Cara, é só entrar no YouTube hoje em dia e colocar como eu faço uma live no Instagram. Antônio, o que tem que ficar de mensagem para as pessoas que ainda se prendem por terem dificuldade de se expressar é: caramba, qual é a mensagem? Qual é a causa que me faz querer explodir de tal forma que, independente de onde eu estiver, eu consiga falar sobre isso? Porque não adianta você ter todos esses meios que você tem hoje. Você tem, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Telegram, tudo isso. Mas não adianta se você não tiver o que falar. Você tem várias maneiras de trazer as coisas. E hoje em dia, cara, você conecta muito mais. Você abre o seu telefone para fazer uma live, você pode estar tendo uma audiência muito maior do que qualquer emissora de televisão. Claro que trava às vezes. Mas, veja, é normal você ficar nervoso. Se eu vou abrir uma live a qualquer momento, eu fico tenso também. Mas eu fico tenso, não é... eu fico tenso na seguinte ideia. Eu fico tenso na ideia de que, caramba, será que eu vou trazer uma mensagem que realmente vai ser útil para essas pessoas? Essa é a minha tensão. Não é, como eu vou me posicionar para parecer que eu tenho segurança sobre isso. Por quê? Porque a causa é minha. Eu estou falando sobre o que eu faço. E aí, é mais tranquilo. Então, por isso que eu falo, tente colocar nas redes sociais ou tente divulgar as informações às quais você acredita. E tá tudo bem se daqui a 2 anos você mudar de ideia. Cara, mudei de ideia. Todo mundo gosta disso, todo mundo muda de ideia, todo mundo se corrige. Isso é ser pessoal. A gente não é empresa nesse nível de expressão. A gente é gente. E pessoas gostam de gente. Então, eu tô tímido, eu gaguejei, eu errei. Não é isso que não vai fazer você dar certo. Às vezes a gente... Às vezes até conecta mais, né? Conecta mais, você é mais porque humano, a pessoa né? se identifica com você, Sim. cara. Porque todo mundo que está em casa... E outra, daqui a pouco você está criando uma galera que está torcendo por você, que está vendo você melhorar. E você só vai melhorar fazendo. Eu nunca fiz uma live, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto, eu não posso errar. Não, cara, erra na primeira, erra na segunda, erra na terceira. Eu vou me inspirar em Reginaldo. Cara, eu comemorei quando eu atingi 1.000 seguidores. Hoje em dia está em mais de 400 mil. E, beleza, eu fico muito feliz com esses números. Mas, assim, é você falar o que você pensa. A partir do momento que você começa eu vou falar o que as pessoas querem ouvir, mas isso não é o que eu penso, você entra numa seara muito constrangedora, perigosa. Veja, a vida é muito curta para ser pequena, né? Tem uma frase, eu queria lembrar de quem disse isso. Então, se você quer só aparecer na internet como o cara, como o influenciador, como o inteligente, como que sabe tudo, vai chegar um momento que isso vai cair. E você vai ficar muito mal, né? Porque você não vai estar à vontade no que você está fazendo. A máscara cai, né? Não tem como manter por muito tempo. E assim, traga o que você tem dentro do coração, né? Mesmo, você não vai agradar todo mundo. A ideia não é essa. Já perguntaram assim, quem é melhor? É aquele que agrada todo mundo ou aquele de quem ninguém gosta? Na verdade, nenhum desses dois, né? É aquele que agrada as pessoas do bem e desagrada as pessoas do mal. Sim. Então, assim, faça o que seu coração diz. E hoje o Regi, ele quando vai pensar, hoje tem mais de 400 mil pessoas aí que te acompanham, que querem entender um pouco mais assim teu lado pessoal, teu lado profissional.
A tua distribuição hoje de tempo é algo que é intuitivo? Sei lá, bateu agora aqui um insight e é isso que eu vou terminar publicando. Hoje você tem uma organização e diz, olha, eu vou me dedicar tanto tempo ali do meu dia para fazer isso, aquilo, outro. Como é que funciona? Cara, eu não recomendo, assim, veja, porque muita gente vai, como a gente está aqui conversando, vai dizer, eu quero atingir os 400 mil seguidores, fazer o que esse cara faz. Cara, eu não tenho organização nenhuma para planejar o que é que eu vou postar. Quem me ajuda muito é minha esposa, é Priscila. Ela fica dizendo, vamos organizar, pega 2 horas do dia, planeja a tua semana. Mas veja, foi o que funcionou até agora. Talvez funcionasse muito melhor. Agora, o que é que eu vejo? Quanto mais você se dedica, mais você cresce. E certamente, se você estiver mais organizado, você vai conseguir se dedicar melhor. Então, assim, eu recomendo que você faça isso. Eu vou começar. Pega 1 hora do dia para pensar no que você vai fazer. Vou fazer uma live. Pega 30 minutinhos antes, pensa sobre o que você vai falar. Aí, realmente, a informação vai chegar com mais qualidade. Então, ser organizado talvez traga um conteúdo de uma forma mais harmônica. Mas não ser engessado, né? Não ser engessado, coisa, né? Até porque tem senso de urgência às vezes, né, velho? Às vezes você tá ali, você vê uma situação que acabou de acontecer. É naquele momento, feito caldo de cana. Pois é, e a galera se planeja muito. Vou fazer uma arte maravilhosa desse post porque não sei quem fez assim, usou essas cores e isso aqui vai bombar. E não dá nada. Várias vezes, eu fiz um post, eu disse, caramba, parei o carro assim, vou colocar aqui uma frase que eu pensei. Um negócio que viraliza assim absurdamente. 20 mil, 30 mil curtidas. Assim, do nada. Não é algo planejado. Você tem que estar sempre presente, sempre produzindo conteúdo, porque outra coisa, né? Tem vários tipos de nível de consciência por ali, pô. Tem pessoas que estão, eu só quero rir. Eu quero entender um pouco mais sobre medicina. Eu quero entender um pouquinho mais sobre pediatria. Eu quero entender um pouquinho mais sobre a hora de ouro logo após o parto. Eu quero entender um pouquinho melhor sobre como respeitar os sentimentos do meu filho. Tudo que você produz nessas áreas vai ser assimilado por alguém. Então, assim, não vai ser em vão, contanto que o seu propósito não seja puramente crescer. Se o seu propósito for trazer informação de qualidade para ajudar alguém, certamente teve uma curtida, vai ajudar. Teve 100 curtidas, vai ajudar. Então, assim, não parar de produzir. Agora, se for de maneira organizada, é melhor. Né? Em relação, agora, trazendo um pouco mais para consultório, né? Então, trazendo essa parte de tudo que você hoje já faz aí nas redes sociais, o consultório. Hoje você atua exclusivamente com a parte de neonatologia. Não, mas agora eu faço neonatologia e pediatria, né? O pessoal faz pediatra, vai até quando, né? Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer aqui para você. Aí você quer a resposta sincera ou a resposta oficial, né? A resposta oficial... A sincera. A oficial deixa para o Conselho de Medicina. A sincera depende da família, né? Se for uma família tranquila, você vai até quando for. Você faz questão de querer acompanhar. Entendi. E aí eu tô brincando, né? Mas, eventualmente, às vezes, você chega numa situação que você vê que não tem rapport, não tem uma boa relação com aquela família. E aí, assim, eu brinco, né? Eu já tive umas 3 famílias que eu demiti. Você deu alta, né? Pessoal, veja, eu não sou pediatra para vocês, assim. Existem diversos pediatras maravilhosos aqui em Recife. E, assim, eu sinto que não vai rolar, não vai dar liga. Vocês não, assim, eu não sou o pediatra de quem vocês necessitam. Vocês estão precisando de outra forma de pediatria, que não é a minha. E está tudo bem com isso, não é nada contra você, não é uma falha minha. Assim, essa é a minha vida. E eu quero chegar aqui e estar feliz em atender vocês. E as pessoas entendem, né? Alguns ficam chateados, mas eu digo, pronto, minha secretária vai entrar em contato com você, vai devolver todas as consultas para que você reorganize sua vida com outro pediatra. Mas é engraçado falando sobre consultório físico, né? Se tu perguntar, e aí, como foi teu consultório? Foi um sucesso no primeiro dia? Cara, meu primeiro dia, eu já comecei particular. Você partiu para ter um consultório próprio ou você pegou um espaço sim, boa pergunta. Dentro de um contexto? Eu queria começar o meu consultório assim que eu terminei a minha residência de pediatria, né? Porque eu queria ter um espaço onde eu tivesse qualidade para receber as famílias e que eu me visse na sala de recepção. Que eu olhasse uma pessoa que está ali e dissesse, eu viria para cá. E aí eu fiquei procurando alguns locais, alguns lugares, e aí eu fui falar com um preceptor meu da residência. E aí, Dr. Helder Leite, fantástico, pediatra maravilhoso. E eu disse, Dr. Helder, o senhor tem alguma indicação de algum lugar para fazer consultório? O senhor tem o seu consultório, etc. Ele disse, você vai fazer consultório no meu consultório. Eu disse, como assim? Ele, não, você vai fazer no meu consultório. Nos horários que eu não estiver lá, você vai fazer. E eu só quero de você que você rache os custos comigo, não vou cobrar nada da sua consulta.
E eu, caramba, uma oportunidade dessa, né? Eu disse, pô, então eu tô no caminho certo, né? Deus está ajudando, o universo está ajudando. E lá vou eu, né? Aí abri o consultório, primeiro dia de consultório, 2 pacientes marcados. Aí um não foi. O outro deu 1h30 de atraso. Eu disse, cara, esse cara não vem também, uma chuva danada. Aí esse que Isso foi quando, mais ou menos? Mais ou menos ali. Caramba. O ano, assim, lembra mais ou menos? Já faz mais de... Já tá beirando os 10 anos, velho. Tá beirando 10 anos. anos. E aí, Maria, a secretária, né? Na época lá, Maria, eu acho que esse pessoal não vem não. Aí, quando eu tava me preparando, peguei o carro, saí, aí ela ligou. Regi, estão vindo. Aí eu, pô, vou voltar, né? Primeiro paciente, vou voltar. E esse paciente nunca mais voltou para mim. E aí eu pensando, caramba, velho, se eu tivesse pego esse primeiro dia de consultório para estender para o resto da minha vida profissional, eu diria, pô, sou um fracasso como pediatra. Não é porque o primeiro que marcou não foi, o segundo que foi não gostou de mim, entre aspas. Mas, na verdade, depois eu encontrei com eles e não foi nada disso. Então, assim, é persistência, né? Voltando à persistência, a você estar lá todo dia, a você trazer conteúdo, a você se relacionar bem, a você estar numa equipe com a qual você se sinta bem, né? Eu devo muito ao consultório que eu tenho, ao pediatra que eu sou, a Tiago Saraiva, obstetra. Assim, de estar com ele no começo, quando a gente começou, assim, era tudo mato, a gente brinca, porque parto humanizado era invenção, né? Era invenção, esse negócio de... Começou muito sobre isso. O pediatra mandar para o quarto para ficar com a mãe, isso era um absurdo. Não tinha ninguém que soubesse mais do que um médico, um técnico, enfermagem, a observar o seu bebê antes de ir para o quarto, né? E na verdade não, né? A mãe é o melhor observador para essa criança. E aí a gente foi crescendo junto nisso, né? Assim, eu vejo isso como uma oportunidade de ouro, de estar no meio dessa equipe maravilhosa, né? Tiago, Vivi, lá no começo, Lúcia, todo mundo, anestesia, do B, né? O Alexandre do B. E aí a gente cresceu junto como equipe, né? A gente vivenciou as dificuldades juntos nesse processo e, de certa forma, isso dá uma casca grossa pra gente, né? Eu já tô com 40 anos, né? Eu já tô velho bastante para dizer, quando o pessoal vem dizer, esse negócio de mandar pro quarto, que invenção. Pô, invenção por quê? Eu vou deixar contigo para tu ficar de olho no bebê? Não. E hoje em dia, os hospitais que criticavam a gente são os que estão usando isso como vanguarda. Estão usando isso como um diferencial na assistência do parto. Olhe, venha, pode trazer sua equipe para cá, porque aqui os bebês vão direto pro quarto. Eu disse, eu te digo isso há 5, 6, 7 anos, pô. Entendi. E é engraçado a gente ver o mundo dar essa volta, né? Tu que usa barba, se tu usa barba há quanto tempo? Cara, eu acho que aí uns 8 anos. Então, hoje em dia, todo mundo quer usar barba, mas antes ninguém gostava de usar barba. Então, hoje em dia, a gente tá na moda. Tá na moda. Então, hoje em dia, parto humanizado tá na moda, mas a gente já vinha com essa barba lá atrás. Então, eu vejo muito disso, né? Volto a falar da persistência. Você tá com o seu ideal, você se sente bem fazendo aquilo. Para você é a coisa certa, né? Demorou quanto tempo, assim, você acha, para engrenar mesmo ali o consultório, quando você começou lá no início? Você acha que demorou muito, foi rápido? Eu acho foi que dentro da tua expectativa? Foi, assim, você sempre quer que a sua mensagem chegue a mais pessoas o mais rápido possível, né? Você não sabe até quando você está aqui, né? Então, assim, você quer que essa mensagem chegue para mais pessoas o tempo todo. E aí, eu não sei, não teve um ponto da virada. Não teve isso. Mas, eu não sei se tu assistiu Friends. Sim. E aí, Phoebe... Tá entregando idade agora. Idade, né? Phoebe vai dar uma aula num jardim da infância, etc. E aí ela conta as histórias como elas realmente são. Ela conta filmes de adulto para criança, né? Sim. E aí daqui a pouco começa a juntar um monte de criança e diz, essa é a mulher que fala a verdade? Então, eu me sentia assim no começo do consultório, né? Quando chegavam as mães, eu dizia, quem me indicou foi fulano, ela disse que você fala a verdade, que você me entende, e etc. E isso, eu acho que o ponto da virada começou lá atrás já. Não teve uma coisa assim, daqui pipocou. Não teve isso. Foi aos poucos, foi se sedimentando, né? Foi orgânico. Não foi nada assim, não teve uma coisa, um momento-chave que mudou. Entendi. As coisas foram acontecendo à medida que foram evoluindo e você foi sentindo que foi crescendo. Né? E de certa forma isso me dá uma tranquilidade, sabe, Antônio? Porque às vezes quando você se pauta em um pilar, né? Foi isso aqui que me fez mudar, de explodir, você fica meio que receoso de perder aquele pilar, né? Sim. Quando você está crescendo organicamente, a coisa está acontecendo. Foi tudo que você construiu. Foi construído. É global. Foi a história. É a história. É você. Não é o que você faz, né? É você. E hoje, quando uma criança vai para ti, existe assim um programa de acompanhamento em geral? Ou é algo que naturalmente, enfim, existe periodicamente as consultas?
Como é que funciona hoje aí o processo da consulta do Dr. Reginaldo? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, eles têm uns guidelines, né? Que, a criança tem que ser vista de tanto em tanto tempo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas até como parte do meu estilo de pediatria, obviamente, dentro da segurança, dentro das evidências científicas, você pode manejar, né? Você está lá com uma família que já é o terceiro filho que está com você. Você viu que a criança está se desenvolvendo bem, está crescendo bem. Você começa a espaçar as consultas. Ou seja, você tem que individualizar até isso, né? Qual a frequência que você vai vir para o consultório, né? É engraçado às vezes porque quando chega ali 6, 7 meses, eu começo a espaçar um pouco as consultas, né? Ao invés de ser mensal, de 2 em 2 meses e tal. E tem muita família que diz, não, tá marcado, eu marquei todas, eu quero vir, nem que não tenha nada, eu sei que ele tá bem, mas eu quero vir, eu quero conversar, eu quero Viu o valor no que estava lá e viu o valor e assim, gosta de ouvir de você que tá tudo bem. E isso é legal. Isso dá uma segurança, um conforto, dá uma percepção que, pô, a coisa está caminhando bem. E aí, ao mesmo tempo que, quando eu consigo fazer isso, agora a gente só vai se ver daqui a 2 meses, eu me sinto assim, eu sinto que eu cumpri meu papel ali, porque eu digo, essa família vai ficar tranquila 2 meses sem que eu veja essa criança. Tá entendendo? Eu consegui transportar, não é transportar, é fazer nascer dentro delas aquele negócio que estava adormecido da segurança, não é? Uma mulher, assim, que ela teve o bebê, ela entra no puerpério, ela acha que nada vai dar certo, ela chora por qualquer motivo, às vezes ela chora sem saber porque está chorando. Priscila mesmo tinha momentos que ela estava chorando no final do dia, eu dizia, amor, o que está acontecendo? Ela disse, eu não sei, e começava a chorar. Tem toda a questão envolvida ali de insegurança. E aos poucos os pais vão ganhando essa segurança. Tem um pediatra americano, ele já faleceu, o nome dele é Brazelton. E aí ele dizia que o propósito dele na pediatria era fazer os pais se reapaixonarem pelos filhos. E assim, eu acho que um dos meus propósitos é de fazer com que os pais se sintam seguros no que eles estão fazendo. A gente saiu de uma época em que a medicina era assim, pô, o menino caiu, bateu a cabeça, fez um galo, vomitou. E antigamente o pessoal, cerveja preta, tá tudo certo. Para hoje em dia, caramba, eu posso colocar um gelo no galo da cabeça que acabou de um menino. Tá entendendo? A gente saiu de uma ponta para outra. E aí, eu tô trabalhando muito esse resgate de segurança dos pais, né? Dizer, cara, tu é capaz. Tu aqui, a gente já fez isso aqui junto, agora é a tua vez de fazer. Confia. Teu filho tá vendo que tu é capaz de fazer isso. E tem um outro cara que é Pianjas, que ele é um palestrante. Ele diz que um dos momentos mais tensos da vida dele de pai foi quando ele teve o bebê, aí, enfermeira, o bebê fez cocô, vem cá trocar. Ela ia lá, trocava, enfermeira, dá banho, não sei o quê. E aí eles tiveram alta. E aí, quando tiveram alta, aí o bebê fez cocô. Aí ele ligou, aí, enfermeira, ele fez cocô. Aí a enfermeira olhou para ele e disse, agora é com você. E ele disse, esse agora com você mexeu com ele de uma maneira absurda. E aí, às vezes, eu tenho que ser o cara que diz, agora é com você. Claro que eu tô aqui, estou disponível, fale comigo, me ligue se for uma emergência. Mas tem coisas aqui que você já sabe que você é capaz. E aí você fica meio que sendo o cara que reforça esse senso de empoderamento, de segurança nas famílias que estão lá. E hoje, então, você atende hoje só particular, atende também convênio? Como é que foi essa transição, se houve? Pois é, Como é que foi essa história? É difícil, porque a gente está num país que tem vários Brasis, né? Aquela coisa que a gente via lá na geografia de antes. E aí a internet é uma forma de eu tentar levar informação de qualidade para as pessoas que não têm condições de pagar um pediatra particular. Você vai dizer, mas Regis, por que você não atende plano, então? Porque eu não conseguiria fazer a consulta que eu faço com o tempo que o plano me dá. Sim. Eu não conseguiria colocar uma secretária disponível para atender os pacientes, as famílias dos pacientes, da maneira que eles merecem. Um ambiente qualificado, ter uma experiência exatamente. E assim, não é informação, pô. Assim, eu entendo que tem muitos colegas que passam por esse perrengue de atender 20, 30 pacientes numa tarde. Eu sei que eles precisam, eles não conseguem até enxergar um pouco mais na frente, que talvez se eles reduzissem um pouco isso, aumentassem a valorização deles, financeira, conseguissem atender menos pessoas, mas se mantendo financeiramente bem. Eu acho que no país que a gente vive, às vezes a gente pode ser meio que olhado de lado, né? Dizer, pô, esse cara aí é elite, ele só atende particular. Mas não é isso, cara. É a qualidade do meu atendimento, não só do que eu estou oferecendo, mas do que você está percebendo quando você vai lá. Então, até porque existe uma diferença muito grande de preço e de valor. Total. Né? Então, total. O que você gera de valor em relação à experiência que você está
proporcionando para o cliente no consultório, no bom atendimento lá da secretária, no tempo que você disponibiliza para poder tirar todas as dúvidas. Então, assim, isso gera essa percepção que a pessoa ela sabe que existe uma permuta entre o que você está ofertando para ela e o que ela está pagando. E aí lá, desde o começo, eu já comecei assim. No consultório sempre foi particular, né? Sempre Entendi. foi... Eu não queria esse intermediário. Eu não queria ficar na mão de um plano de saúde assim. Nada contra o plano de saúde. Sim, que sim, ajuda sim, muito. claro. Mas era assim, né? Essa questão. E é o que você disse, essa parte do valor e do preço, a gente pode entrar numa área muito nebulosa, né? Porque preço é uma coisa que está ali. Todo mundo está vendo, o preço é inquestionável. Mas muita gente, às vezes, usa dessa história do valor, tenta lhe desvalorizar para tentar que você baixe o preço para ela lhe atender. E é uma coisa que tem que ficar como recado para os colegas médicos, caras, se conheçam, entendam assim o quanto vocês valem. Independente do que disserem que vocês valem, vocês sabem. Eu trabalho muito sobre inteligência, né, com as crianças. E assim, inteligência é saber escolher dentre, né? Intelligere vem daí, né? A palavra intelligere, inteligência vem daí, é saber escolher dentre. E uma das mais importantes escolhas que uma criança vai precisar fazer lá na frente é quem ela é dentro daquelas possibilidades de pessoas que estão dizendo que ela é. Ah, fulano é chato, fulano é legal, fulano é inteligente, fulano é burro, fulano é competente. Então, a maior das inteligências é saber quem você é realmente do que estão dizendo de você. Isso serve para a gente como adulto, para a gente como médico. Porque essa questão de valor, muita gente pode dizer, pô, a consulta está muito cara. Muito cara por quê? Muito cara para... Se você for comparar com, sei lá, eu queria comprar uma bolsa. Pô, tem bolsa muito mais cara do que a minha consulta. Tem muita... Eu vi um dentista falando isso, eu achei sensacional. Acho que Caprone. Ele falou, ele disse... Caprone, ele trabalha com essa parte Com essa parte de gestão, né? de gestão, de consultoria. E eu vi uma aula dele, ele falou, ele disse, quem é seu maior concorrente, né? Ele perguntando assim para um grupo de médicos. E os médicos, o colega especialista X, tal, Y, não sei o que, Z e tal. Aí ele pegou um iPad e disse, é esse aqui, o seu maior concorrente. Aí a galera dizendo, porque a pessoa entrar na internet e vê aí. Não, pô. Porque a galera vai comprar um iPad, pode ser o preço que for. A galera vai lá e paga feliz da vida. Sim. Já pagar a sua consulta, as pessoas não têm uma percepção de valor. Sim. Elas não entendem. Esse negocinho que está aqui, o celularzinho aqui, deixa eu amar, porque quando vai lançar um celular que é absurdamente num valor diferente dos demais, as pessoas fazem fila, é uma comoção. Pois é, traz de fora. Traz de fora. Pois é, fazem tudo, né? Exatamente. E aí, quando vão determinar uma parte do seu salário para isso, eu entendo que você tem, como médico, você tem que oferecer um serviço de classe elevadíssima. Mas, às vezes, não tem... A crítica que você vai receber não tem relação com o seu serviço. É uma coisa que a pessoa esperava de outra forma, que você não é uma assistência que seria humanamente possível. Várias vezes eu já recebi crítica, Reginaldo, pô, você não respondeu minha mensagem e etc. Cara, eu já tive pai ligando para mim 3 horas da manhã para saber se podia cozinhar com vinagre balsâmico. Eu entendi aquela dor, eu atendi, eu respondi, etc. Mas se esse cara, se eu não atendesse e ele saísse dizendo por aí, Reginaldo não me atende, ele não faria a análise, né? Dizer, porra, eu liguei pro cara 3 horas da manhã para saber se eu podia usar vinagre balsâmico. O nível de exigência dos profissionais de saúde está absurdo. Então, assim, é importante que você saiba quem você é. O que é que você pode entregar de forma saudável, de forma que você se sinta bem com o seu trabalho. Veja, não é para você estar como médico ao ponto, se eu estou cobrando, sei lá, vamos dar um valor X que não é, né? Vou cobrar 30 mil na consulta. Cara, não, mas 30 mil eu tenho que dar minha vida. Cara, não é isso. Não é isso, não chega nesse ponto. Toma cuidado, oferece informação de qualidade, seja presente nas dificuldades, mas assim, você não tem que ser 100% doação para estar presente, para responder dúvidas o tempo inteiro. E das especialidades médicas, eu acho que os que mais sofrem com isso somos nós, né? Pediatras e obstetras. Estamos o tempo todo ali no celular, a gente criou essa cultura e etc. O pediatra ainda tem uma terceira pessoa, né? Porque teoricamente, não é a mãe que está mandando a mensagem, né? Ela está mandando pelo filho que está doente. Então, você não pode ficar chateado e dizer, essa mãe mandou essa mensagem. Eu já tive ligações, Antônio, de eu olhar meu celular, fui no banheiro tomar um banho, quando eu saí, tinha 5 ligações e várias mensagens no celular, e era de uma mãe que estava no salão de beleza no dia do Réveillon e que queria saber se podia ou não usar tal produto. Veja, para ela, aquilo ali era uma coisa importantíssima, mas, assim,
Será que vale a pena você ter esse tipo de paciente lá no seu consultório? Será que não vale a pena você conversar com essa mãe? Ter uma conversa, cara, eu sou pediatra, eu não sou personal mother, eu não sou personal father, eu não tenho que saber tudo e estar disponível para atender todas as suas necessidades ao momento que você quer. Então, assim, eu não sou o pediatra de que você precisa, tá? Então, podem ter outros pediatras que topem fazer isso. E aí, é importante você ter esse nível de clareza. Talvez não na primeira consulta, porque não tem como. Imagina, tu chegar na primeira consulta comigo e dizer, olha, essas são as regras. Não tem. Você já quebra a experiência do cliente Pô, naquele primeiro momento. Não tem sentido. Mas, assim, é importante que você seja sincero. Sim. Tem muita gente que, não só na área da medicina, muita gente que vende dificuldades para vender facilidade depois e que se vende como totalmente disponível, cria essa expectativa no paciente e você não vai oferecer isso. Então, seja sincero, né? Seja verdadeiro, seja você mesmo, seja gente. Em relação ao pediatra, o pediatra hoje ele vive de consulta ou ele tem procedimentos? Como é que funciona assim hoje, profissionalmente falando, o pediatra? O pediatra generalista, né? O pediatra, de maneira geral, aquele médico que vai cuidar da criança até ali perto dos 16 anos, ele vive de consulta, de visitas médicas, né? De uma criança que foi internada ou de ver alguém na emergência, uma criança que está precisando de suporte, o pediatra diz, vá para a urgência, eu vou lá ver você. Ele pode monetizar dessa forma. Agora, quando você estende para as subespecialidades, né, um neonatologista, ele vai para a sala de parto. Então, o procedimento dele é dar assistência à sala de parto. Ele pode trabalhar numa UTI pediátrica, numa UTI neonatal, ele pode fazer esse acompanhamento, ele pode ser plantonista. E aí você vai abrindo. Mas o pediatra, de maneira geral, é aquele cara que trabalha no consultório. O consultório é a segunda casa dele. Então, assim, tem que gostar. Tem que ter uma certa abertura, frisando o certa. Não é 100% disponível o tempo inteiro. Sim. Você quer fazer isso? Massa, faça. Mas você vai quebrar a cara, porque você não vai conseguir. Você vai ficar insatisfeito consigo mesmo, com o tipo de serviço que você vai oferecer e você vai frustrar todo mundo a quem você vendeu a ideia de que você estaria 100% disponível. Não, Regi, mas pediatra tem que estar 100% disponível. Pediatra tem que dar o número do pediatra porque é uma criança que está precisando. Eu entendo. Eu entendo que você pode ter meu número, eu entendo que você pode ligar para mim a hora que você quiser, se for emergência, mas você tem que entender que eu também tenho a minha vida. Você é um ser humano. E se eu não atender, não é porque eu olhei, vi que você ligou e eu não quis lhe atender, não. Foi porque eu estava fazendo outra coisa naquele momento. Eu não vivo com a cabeça no meu celular. Até porque tem não vou lembrar especificamente quem é, mas enfim, é um santo. Depois a gente procura para saber quem é. Ele fala assim que o caminho do fracasso é você não fazer o que você prega, você não procurar conhecer o que você não conhece e você não ensinar o que você sabe. Cara, como é que eu vou defender a participação dos pais efetivamente na vida dos filhos se eu vou viver no celular olhando para atender os filhos dos outros? Cara, eu vou atender quando eu estiver disponível. Se o meu filho está tendo uma demanda, ele é a minha prioridade. Se a minha esposa está tendo uma demanda, beleza, eu entendo que você está com a dor. Para isso, existem as emergências. É o que eu sempre digo. Regi, e não é emergência, como é que eu falo se eu não conseguir falar com você? Você vai me atender, né? Porque eu vim de outro pediatra, porque eu liguei e ele não me atendeu. Ou então, ele me respondeu 5 minutos depois só. Eu vou dizer, infelizmente, eu acho que você não vai ficar comigo. Porque eu não posso garantir que eu vou estar 100% disponível para você. Por mais que eu queira. Eu me sinto bem lhe ajudando. Eu me sinto bem lhe dizendo, tá tudo bem, não precisa ir para emergência. Seu filho só precisa tomar um antitérmico e a gente vai observar. Eu me sinto bem fazendo isso. Mas eu não posso lhe garantir que eu vou estar 100% do tempo disponível para fazer isso. E eu quero que você entenda isso também. Aí, a partir desse momento... A comunicação tem que ser clara, né? Tem que ser clara. É um casamento, cara. Ali é um casamento que vai durar muito tempo. Você Sim. vai cuidar dos filhos daquela família, dos netos daquela família. Claro. E é um relacionamento que está crescendo por ali. Então, e se você consegue cativar bem, aquele paciente ali, é como você diz assim, vai se reverberar para a eternidade. Se você né? pensar nessa parte financeira, eles vão ficar voltando para você o tempo todo. E não porque, veja, a disponibilidade é importante, mas eu prefiro que um paciente entenda que eu não sou disponível o tempo todo e queira ficar comigo. Sim. Dentro daquelas situações que foram pré-acordadas. Isso. Né? Não quer dizer que ele está certo ou que eu estou certo, mas é a maneira a maneira que eu trabalho, é o meu serviço, ele é prestado dessa forma. Se isso agrada a você, maravilha, seja bem-vindo, aqui é a minha segunda casa, estaremos juntos, vamos compartilhar a criação do seu filho.
Se não for assim, existem diversas formas de você fazer isso. E hoje, a boa parte então, dessa captação de pacientes que termina vindo para ti vem muito do boca a boca. Existe a rede social. Vem das redes sociais. Você investe na parte de tráfego pago especificamente ou é uma coisa mais orgânica? É orgânica, é 100% orgânica. Os momentos que eu investi em tráfego pago... Foram voltados em infoprodutos? Infoprodutos, quando eu ia lançar algum curso. Mas não para captação de pacientes? Não. Eu eu tento prezar pela qualidade. Lembrando, não é que os que não forem para lá não são ruins. Não é isso. A qualidade que eu digo é que tem afinidade com o que eu estou falando por ali. Que tem a conexão comigo. Perfeito. E aí, em relação a essa situação, hoje você tem um consultório dentro de uma equipe multidisciplinar. Isso. A tua estrutura. Isso. E aí é o que eu ia falar, né? O terceiro braço, a gente falou, o boca a boca, é a presença nas redes sociais e os pacientes derivados do parto. Se eu estou no parto, eu sou o pediatra que dou assistência. Se a família me procurou para eu ter a honra, me deu a honra de estar ali naquele momento maravilhoso, espetacular e único, assim, existem grandes chances de que ela queira que você acompanhe essa criança por muito tempo. E aí ela vai para o seu consultório. E assim, a afinidade começa desde lá atrás. Uma família que vai para mim como pediatra, obviamente, ela quer um pediatra que saiba reanimar um bebê se precisar de ajuda, que saiba oferecer assistência de imediato, mas que também seja respeitoso, que tenha identificação com a minha causa, que a criança seja respeitada desde o momento que ela nasce, que ela permaneça com a mãe o tempo que for necessário, que a gente não afaste a criança de forma desnecessária, que a gente não faça procedimentos desnecessários, não inflinja alguma dor desnecessariamente. E aí, assim, tudo se conecta já desde lá atrás. Então, assim, os pacientes com os quais eu tenho mais afinidade realmente são aqueles que eu estava na sala de parto. Só que agora, antigamente eu era meio fechado, só pegava pacientes que chegassem para mim até os 3 primeiros meses. Mas agora, nessa ideia de levar a minha ideia mais para frente, para mais pessoas... Tá abrindo um pouco mais, né? Eu atendi paciente de 11 anos. Chegou um menino lá, e aí, tudo bem? Sei lá, o cara... O meu pediatra é ele. Aí ele chega... tudo bem. E aí, enfim, e flui, né? É legal. E do digital, infoprodutos aí, como é que tá esses próximos passos? Tem projetos para o momento agora? É coisa mais para adiante? Hoje está focado mais na questão dos pacientes? Cara, se você me perguntar assim... Regi, vamos lançar alguma coisa? Aí eu vou dizer, cara, me diga aí o que você quer lançar, né? Assim, eu não estou com nenhuma ideia no momento. Eu sei que existem várias dores a serem sanadas na internet, né? Existem vários produtos que assim, teriam um bom alcance, teriam uma boa conversão. Mas, assim, eu estou numa fase mais light. Estou numa fase mais de... Eu não quero fazer essa parte de, o lançamento, fazer as 3 lives, fazer revelação, fazer... Eu estou numa fase mais tranquila com relação a isso. E assim, se mais para frente eu perceber, dá para juntar tudo que eu trago aqui de uma forma que coloque dentro de um pacotinho e eu posso entregar para a pessoa, aí eu lanço um infoproduto mais para frente. Entendi. Mas agora, assim, de antemão, não tenho nada em mente, não. Maravilha! Hoje aqui o podcast foi com o Dr. Reginaldo, o meu pediatra. Eu acho que foi uma aula aqui para quem está fazendo pediatria, para quem é pediatra e para quem também, enfim, dependendo da especialidade, aprendeu muito a jornada desse rapaz aí que hoje é o maior influenciador aqui nessa área de pediatria, de neonatologia, que se conecta aí com os pacientes, que se conecta com as mães dos pacientes. Queria só agradecer aqui teu tempo que eu sei que é bem corrido aqui, para estar aqui conosco, compartilhando um pouco aí, que é inspiradora a tua jornada aí de vida e desejar cada vez mais sucesso. Cara, você agradece e eu tenho que fazer o papel das pessoas que estão assistindo, né? De agradecer a você, né? Dedicar, garantir essa estrutura, trazer essa informação. Porque, vai ter gente agora que está correndo no parque e está ouvindo a gente. Dizendo, cara, teve um insight aí, acendeu aqui uma luz, eu acho que eu vou por aqui, vou trazer minha informação, que vai sair desse podcast assim com a ideia de, caramba, vou trazer informação para as pessoas que moram longe, vou acolher as mães, Então, eu agradeço pelo convite, mas agradeço também pela sua disponibilidade de trazer essa informação para as outras pessoas também. Você é o cara, Regi. É isso aí. Um abraço grande aí para vocês. Até o próximo podcast, O Meu Sucesso Médico.